Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca das crises existenciais, em que uma pessoa começa a colocar em causa toda a sua vida, o porquê disto, o porquê daquilo, o que é que eu sou verdadeiramente, onde venho, para onde é que eu vou. Quando a pessoa começa a constatar, a pessoa pode até estar em estado de depressão, ou essa crise existencial pode gerar depressão, pode gerar muita ansiedade. A pessoa começa a questionar o porquê de viver como vive, e não de outra maneira qualquer. Começa a questionar, a colocar em causa a sua falta de prazer de viver. Não é a falta de prazeres na vida, é falta de prazer de viver no sentido geral. Dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho. São temas que eu falo, por exemplo, hoje vou divulgar muitas obras. Nesta obra, Filosofia do Prazer de Viver, tanto Aristóteles e Epicurismo, o que têm em comum. Aqui há uma abordagem da importância do prazer da nossa vida, mas o prazer felicitário. Eu faço uma desconstrução dos prazeres que são felicitários, os prazeres que conduzem à felicidade e os prazeres que conduzem à infelicidade, com base na minha própria filosofia, da minha própria abordagem, com base até na filosofia budista, na filosofia do Tantra Yoga, na Aristóteles e Epicurismo. Nesta minha obra A Liberdade e os Escravos faço uma desconstrução acerca da escravidão humana que muitas vezes as pessoas vivem de forma inconsciente e que é autoimposta. A pessoa vive uma escravidão dentro da própria consciência e isso coloca no estado de escravidão na própria vida de uma maneira ou de outra. Escrava de conceitos, de arquétipos socioculturais, de ideais, de formas de pensar, de estar, de viver. Filosofia da Ignorância, publicada no Brasil. Um ensaio sobre a ignorância, a consciência e a felicidade. Esta obra, A Liberdade e os Escravos, teve uma resenha do Dr. Jorge Humberto Dias, que foi publicada numa revista internacional de filosofia aplicada, que publicam filósofos de todo o mundo em várias línguas. E a resenha foi feita em espanhol. O Dr. Jorge Humberto Dias, que apresentou a obra em Lisboa, acho que na FNAC, no Chiado, creio eu, espero não estar enganado. Esta minha obra, Existencialismo, Budismo, Filosofia e Felicidade, em que eu abordo a questão do existencialismo, do enquadramento histórico ocidental. O pai do existencialismo ocidental, digamos assim, é considerado Kierkegaard, no sentido tradicional. O existencialismo começou a trazer as questões humanas interiores, como a angústia, o desespero, a ansiedade, para o palco filosófico, de escrita filosófica, de preocupação filosófica. Eu acho que no fundo, isto já existia, por exemplo, na filosofia budista, 600 anos antes de Cristo. Portanto, a partir de Kierkegaard, principalmente, num contexto mais geral, começaram a surgir muitos escritores existencialistas. Nós temos o Nietzsche também, nós temos Schopenhauer, temos vários escritores existencialistas que começaram a ter esta relação com a preocupação, com a angústia, com o desespero humanas. E Schopenhauer, que foi o conhecido filósofo que trouxe a filosofia asiática, principalmente indiana, para o Ocidente, sem como é que eu ia dizer, sem falar mal dela só. Portanto, houve uma valorização até da filosofia budista a partir de Schopenhauer. E nós começamos a ter, depois Schopenhauer foi inspirar Nietzsche, Nietzsche foi inspirar Freud, e parte da psicanálise posso dizer que teve uma certa influência na filosofia asiática, na filosofia oriental, na filosofia indiana, nomeadamente na filosofia budista, mas não só. Temos também a questão do hinduísmo, do yoga e assim. Nesta minha obra, Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes, um calhamaço, abordo ainda mais questões, como é óbvio, é a obra mais recente. E agora vamos falar um bocadinho acerca da questão da crise existencial. A crise existencial acontece quando uma pessoa, ela no fundo é uma coisa boa. Ela é o princípio de alguma coisa. Muitas vezes as pessoas vivem como androides, como normóticos, como costuma dizer, como escravos, escravos de ideias, escravos de ideais, vivem uma vida de automatismos, a pessoa não tem prazer nenhum de viver, a pessoa foi vivendo daquela maneira por questões de necessidade, de sobrevivência, porque outras pessoas impunham de uma maneira ou de outra, ou impuseram. E a pessoa, há uma altura da vida em que se dá um clique quase, uma epifania, e a pessoa começa a questionar-se. Começa a questionar porquê de estar a viver daquela maneira. Porquê que as coisas têm de ser assim. Em geral e na sua vida em específico. A pessoa começa a constatar, é a questão a pessoa começa a constatar o próprio sofrimento. A pessoa começa a sair de um estado de negação. Porque até então, muitas vezes, a pessoa vive a ilusão de que, ao estar a cumprir certas normas sociais, certas exigências sociais, que a pessoa está a viver um estado de felicidade. A pessoa casa, a pessoa tem filhos, a pessoa tem tudo para ser feliz, mas às vezes a pessoa fez uma data de escolhas que não se identifica com ela. Fez por imposições sociais externas, não por uma questão de realização interna.
Então a pessoa começa a ficar muito frustrada, muito insatisfeita, muito infeliz. Há também a repressão e a opressão afetiva e sexual. Há todo um enquadramento que começa ali a acontecer. Vários fatores, é o efeito comitiva. E a pessoa começa a constatar que está muito frustrada, insatisfeita, que não tem nenhum prazer de viver. Começa a constatar até o próprio vazio interior, que a vida inteira foi viver para fora. O ego empurrou a pessoa para tentar realizar-se de fora para dentro, as outras satisfazendo as expectativas, as outras pessoas têm de aceitar, têm de gostar de si para a pessoa gostar de si. A energia sexual empurrou para fora, que a pessoa para ter sexo tem de criar uma imagem que seja apelativa para outras pessoas se sentirem atraídas por ela. Portanto, é um movimento para fora, tanto do nosso ego enquanto sistema de sobrevivência, com uma grande relação com a energia sexual, faz com que uma pessoa se tente realizar de fora para dentro. É tudo os outros, é tudo é fora, é tudo uma personagem que a pessoa cria, um alter ego que a pessoa cria. Não tem nada a ver consigo. Então a pessoa vai incorporando formas de estar, formas de pensar, que não tem nada a ver consigo. A pessoa não tem a chamada autonomia intelectual, a pessoa autodeterminar-se em termos intelectuais, fazer uso do próprio entendimento, numa linguagem kantiana, ousar fazer uso do próprio entendimento e pronto, e vai vivendo assim formatada até que há uma altura da vida em que a pessoa começa espera lá, o que é que se está a passar aqui? A pessoa começa a constatar, nesse processo existencialista, digamos assim, muitas vezes a pessoa tenta arranjar formas de fuga. Que é, a pessoa tenta arranjar formas de compensação, de fuga. Drogas legais e ilegais. A pessoa tem de sair de um estado natural de consciência que a pessoa não gosta de estar. A pessoa não gosta do estado da sua vida, então tem de. Sem julgamento nem moralismo, o objetivo não é esse. Então a pessoa começa a sentir uma grande compulsão para consumir todo tipo de drogas, legais e ilegais. O álcool também faz parte disso. Não é a pessoa beber um copo de vez em quando que é o problema, é a pessoa começar a sentir uma compulsão muito grande. Há ali um vazio, há ali uma crise existencial que a pessoa não está a conseguir relacionar de forma positiva. Porque essa crise existencial, que em que uma pessoa em que pode e que deve e que começa muitas das vezes a colocar tudo em causa, a questionar, a desconstruir, isso é um princípio de algo maior. Isso é a oportunidade que uma pessoa tem, embora seja desconfortável, de começar a estudar, por exemplo, filosofia, outro tipo de filosofias, começar a estudar várias formas de espiritualidade, pode até começar a estudar ciência, também importa, porque é importante equilibrar estes três grandes vetores, digamos assim, dimensões, como as pessoas quiserem chamar, ou categorias: filosofia, espiritualidade e ciência. No meu entender, elas devem caminhar em conjunto. A filosofia vai dar uma data de bagagem intelectual, com a lógica, com a hermenêutica, com filosofias de vida, com a ética, vai dar um enquadramento, vai dar brio intelectual para compreender as coisas. Vamos enquadrar assim, pensamento crítico, pronto. A ciência vai dar conhecimento mais objetivo do mundo. E a espiritualidade vai trazer os assuntos que são importantes para a pessoa também resolver a questão da crise existencial. Portanto, todos estes enquadramentos eles importam. Se uma pessoa abdicar de um deles, pode entrar num fanatismo intelectual, pode perder o equilíbrio, pode perder até a questão da prudência intelectual. A pessoa pode colocar palas nos olhos. Então, eles três acho que é importante trabalhar em conjunto. Quando vem a crise existencial. Portanto, a crise existencial é uma porta que se abre. Não é fácil. A pessoa começa a colocar tudo em causa. A pessoa sente necessidade de fazer mudança. E como às vezes fazer mudanças reais na própria vida, até na própria alimentação. Eu sou vegetariano, eu recomendo o vegetarianismo. A pessoa sente necessidade de fazer mudanças reais. O que acontece? O nosso ego é mais fácil fugir na identidade. Quando uma pessoa se sente que precisa fazer mudanças, transformações na própria vida para ter mais prazer de viver, não é só procurar prazeres, porque quando uma pessoa consome droga, uma pessoa está a tentar buscar prazer. Só que é um prazer infelicitário, porque no fundo ele causa infelicidade e ele é um reflexo, ele é uma consequência. Ele já é um sintoma de algo que não está bem dentro de si. Sem julgamento nem moralismo, o objetivo não é esse. Portanto, transformações reais, mudanças reais, efetivas, grandes às vezes, e é um passo cada vez. É um processo. E como às vezes isso é mais demorado, isso é mais confortável, é mais difícil, apesar de poder a médio e longo prazo ser mais feliz, felicitário, muitas vezes as pessoas optam por formas de fugir, sei até de drogas legais, as soluções medicamentosas, que elas não resolvem propriamente nada na vida. Elas não resolvem os nossos problemas. Preciso perder essa ilusão. Nem as drogas legais, soluções medicamentosas, nem as drogas ilegais, seja o que for. Eles não vão trazer real felicidade, é uma ilusão. E muitas dessas drogas uma pessoa procura aquele estado alterado de consciência, procura aquele prazer que a droga pode dar, aquele estalo, como as pessoas costumam dizer. Esse prazer é um prazer infelicitário, que no fundo ele não contribui para a felicidade. É uma forma de fuga também, uma forma de compensação.
E às vezes é o caminho mais fácil do nosso ego, sem julgamento nem moralismo, porque o nosso ego é um sistema de sobrevivência que serve para fugir da dor e da morte. Ele tem um conforto ao centrismo, na imediatidade. O caminho que for aparentemente mais fácil e confortável para si, ele vai optar de forma inconsciente. E nós temos de dominar o nosso ego e não ser dominados por ele. E, portanto, as transformações felicitárias, as mudanças felicitárias, são aquelas mudanças, transformações que contribuem verdadeiramente para a nossa felicidade a médio e longo prazo. Elas não são propriamente o caminho que o nosso ego opta. Ele prefere os caminhos mais rápidos, a fuga, a compensação, a compulsão, a distração até. Mas isso não vai trazer consequências felicitárias para a nossa vida. Pode envolver prazer, mas é um prazer infelicitário. Portanto, nós temos de refletir sobre isto. Quando aparecer a crise existencial, que no fundo é uma porta que se abre, é um abanar da nossa consciência por nós mesmos e não só, é uma oportunidade que uma pessoa tem para colocar tudo em causa, para desconstruir tudo, para questionar tudo. Porquê a pessoa viver com base em aparências, em fachadas e fantochadas? A pessoa vai falecer, a pessoa não vai. Ninguém, nós vimos para aqui sem nada e saímos aqui sem nada. Não vamos bens materiais. Essa não é a prioridade. Andamos a competir uns com os outros por causa da dança do acasalamento humano. Porque no fundo é a energia sexual, o nosso é que leva para isso. E há uma altura em que uma pessoa tem que começar a colocar isso em causa, a questionar, e é uma porta que se abre e começar a estudar filosofia, começar a estudar espiritualidade, começar também a estudar ciência, caso não estude. E isso são cenas que eu trato, por exemplo, em muitas das minhas obras. Já tenho as 8 obras publicadas neste momento e eu ajudo nesse sentido, com publicado em formato de papel, em formato digital. Tenho vários vídeos no YouTube, posso dar orientações, dou consultas também online e cursos online, cada aula eu dou a cada pessoa, mas pesquisem. Não se deixem abater, não se deixem vencer pela depressão, uma pessoa para dar, às vezes pode dar a sensação que a pessoa não tem opções, que não tem caminho, não sabe o que fazer, e essa é uma altura para uma pessoa procurar ajuda. Procurar ajuda em livros, procurar ajuda em terapeutas, procurar ajuda na filosofia, na espiritualidade, na ciência, procurar ajuda de uma forma ou de outra. Temos de aprender a procurar ajuda. E os homens, em geral, por causa do machismo, é o macho, é o macho alfa da espécie, tem dificuldade em procurar ajuda. Acha que consegue tudo sozinho. E as coisas não são bem assim. Temos de aprender. Nós precisamos todos uns dos outros de uma maneira ou de outra. Independência emocional é uma coisa. Agora, precisar de orientação, a pessoa não saber o que fazer e procurar ajuda, isso até é um sinal de inteligência e de coragem. Portanto, fica aqui mais um vídeo de reflexão filosófica sobre, neste caso, sobre a crise existencial. Subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham um like. Eu também tenho podcast em que eu falo acerca disto, o Spotify, por exemplo, a Amazon também, em outras plataformas que eu estou com o podcast. Estou no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Sigam nessas plataformas, comentem, partilhem, ponham um like, principalmente no YouTube, que é para ajudar a dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Ajudem a divulgar este tipo de conteúdo. Tenho vários livros publicados, como falei, dou curso, dou aulas, dou consultas também online. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal de forma direta, podem fazer doações para o meu IBAN, para o MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.